Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz suave no quarto criava uma atmosfera calma, quase irreal naquela noite. Tudo parecia normal. O cheiro familiar dos lençóis, o calor reconfortante do quarto, o tic-tac tranquilo do relógio de parede. Pensei que fosse apenas mais uma noite comum e tranquila, até o momento em que vi o inimaginável. Meu coração parou antes mesmo que meus olhos pudessem registrar o que estavam vendo. Ali na minha frente em nossa cama estava meu marido com outra mulher. Cada gesto, cada sorriso trocado parecia incendiar o quarto, como se tudo que havíamos construído juntos estivesse se desintegrando diante dos meus olhos. A traição não foi apenas física, foi brutal, pessoal e íntima. Foi em nosso santuário, em nosso quarto, que descobri a infidelidade. Uma onda de emoções me invadiu. Primeiro, incredulidade, não podia ser real. Depois, raiva, ardente e paralisante ao mesmo tempo. Dor lancinante como um golpe violento no coração, seguida de profundo desespero. Como ele pôde fazer isso comigo, aqui em nossa intimidade? Onde eu me sentia mais segura? Minhas mãos tremiam, minha respiração vinha em suspiros irregulares e por um instante, o mundo inteiro desapareceu ao meu redor. Apenas essa imagem permaneceu, essa verdade cruel que eu não podia negar. Esse momento, gravado em minha memória, marcou o fim de algo, e talvez o começo de algo completamente novo. E eu sabia, lá no fundo, que nada jamais voltaria a ser como antes. Após o choque daquela noite, fiquei paralisada, incapaz de me mover. Meu coração batia descontroladamente, como se cada batida me lembrasse da injustiça que acabará de descobrir. Meu nome é Emily Parker e até aquele momento, eu pensava que conhecia meu marido, James Parker, o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida. 10 anos de confiança, promessas, esperanças, tudo destruído em um instante. Saí do quarto com as pernas tremendo e me encostei na parede do corredor. Os sons abafados que vinham do quarto ressoavam como veneno nos meus ouvidos. Senti a raiva crescer, mas ela se misturava com tontura e uma tristeza indescritível. Como alguém poderia trair outra pessoa em sua intimidade mais sagrada? Lembrei-me de todos os pequenos gestos de James, das nossas risadas, dos nossos planos. Será que tudo tinha sido uma mentira desde o início? Meus pensamentos dispararam. O celular vibrou na minha mão, uma mensagem da minha melhor amiga Sophie, perguntando por que eu não tinha respondido. Não consegui dizer nada. Até as palavras pareciam trair a magnitude do que eu acabará de presenciar. Finalmente decidi confrontar James. Não para chorar, não para gritar, mas para buscar a verdade. Atravessei a porta do nosso quarto. A cena diante de mim não havia mudado. Ele me viu, e li em seus olhos uma mistura de surpresa e culpa, mas nada que se assemelhasse à verdadeira vergonha. Emily, ele começou, mas levantei a mão para silenciá-lo. As palavras não tinham poder ali. Tudo que eu podia fazer era olhar para ele e decidir como reagiria a essa traição. Minha mente, embora turva pela dor, começou a funcionar rapidamente. Eu precisava proteger minha dignidade, minhas emoções e, acima de tudo, entender o porquê. Por que eu? Por que nossa vida? Por que agora? Naquela noite, o quarto deixou de ser um lugar seguro. Tornou-se o cenário de uma revelação brutal, e eu sabia que nada seria como antes. Uma pergunta me consumia: eu ainda podia confiar no homem que amei, ou estava descobrindo o homem que nunca conheci? E enquanto James buscava desculpas, eu, Emily Parker, começava a entender que a verdadeira batalha tinha acabado de começar. Na manhã seguinte, a casa parecia silenciosa, mas para mim, o silêncio era ensurdecedor. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando cada canto do cômodo onde eu a vira no dia anterior. Cada luz parecia me lembrar daquela traição. Meu nome ainda era Emily Parker, mas algo dentro de mim havia mudado. A ingenuidade dera lugar a uma raiva fria e determinada. James ainda não estava realmente falando. Ele tentava explicar, justificar, mas suas palavras eram vazias. Eu mal ouvia, meus olhos fixos nele, minha mente já tramando o que eu tinha que fazer. Eu sabia de uma coisa: não podia permanecer passiva. Eu tinha que proteger minha vida, minha sanidade e minha dignidade. Peguei meu telefone e liguei para minha melhor amiga Sophie Reynolds. Sua voz acolhedora me deu um pouco de força. Contei brevemente o que tinha visto, sem entrar em detalhes dolorosos. Sophie ficou horrorizada, mas não me julgou. Pelo contrário, me apoiou firmemente. Emily, você precisa pensar em si mesma agora. Não deixe que James decida sua vida por você. Depois daquela ligação, arrumei minhas malas. Não para ir para longe, não para fugir, mas para recuperar meu espaço, minha independência.
Cada peça de roupa que coloquei na mala parecia ser um símbolo. Eu estava retomando o controle da minha vida, do meu corpo, das minhas escolhas. James tentou me impedir, mas eu me mantive firme. Não cederia a desculpas nem a promessas quebradas. Minha raiva se transformou em determinação. James, você traiu minha confiança. E isso não se resolve com palavras. Fui para o apartamento de Sophie, onde sabia que encontraria segurança e apoio. Caminhando pelas ruas, senti minha força retornar gradualmente. Cada passo era uma afirmação. Sou mais do que essa traição, ainda sou eu mesma. Naquele dia percebi algo crucial. O verdadeiro poder não reside na vingança ou na raiva, mas na capacidade de se reerguer e seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E pela primeira vez desde aquela noite fatídica, senti-me pronta para olhar para o futuro, um futuro onde eu escolheria quem eu era e como eu viveria, independentemente de James e de sua traição. Mas no fundo, uma pergunta ainda me consumia. Eu estava pronta para enfrentar o que ele faria para recuperar o que ele ainda acreditava ser dele. Eu, Emily Parker, não podia mais se dar ao luxo de hesitar. Cada pensamento, cada emoção do dia anterior havia se transformado em uma determinação fria. Ela havia saído da casa de James, mas sabia que ele não ficaria em silêncio. A traição não era apenas uma ferida pessoal, agora era uma luta para proteger sua autonomia e dignidade. Sentada no apartamento de Sophie, Emily começou a planejar. Respirou fundo e escreveu uma lista: contatos legais, documentos importantes, comprovantes de contas conjuntas e correspondências. Cada palavra no papel era uma âncora, uma forma de se lembrar de que não era mais uma vítima passiva. James podia ter violado a privacidade delas, mas não teria mais controle sobre a vida dela. Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz suave no quarto criava uma atmosfera calma, quase irreal naquela noite. Tudo parecia normal. O cheiro familiar dos lençóis, o calor reconfortante do quarto, o tic-tac tranquilo do relógio de parede. Pensei que fosse apenas mais uma noite comum e tranquila, até o momento em que vi o inimaginável. Meu coração parou antes mesmo que meus olhos pudessem registrar o que estavam vendo. Ali na minha frente, em nossa cama, estava meu marido, com outra mulher. Cada gesto, cada sorriso trocado parecia incendiar o quarto, como se tudo que havíamos construído juntos estivesse se desintegrando diante dos meus olhos. A traição não foi apenas física, foi brutal, pessoal e íntima. Foi em nosso santuário, em nosso quarto, que descobri a infidelidade. Uma onda de emoções me invadiu. Primeiro, incredulidade, não podia ser real. Depois, raiva, ardente e paralisante ao mesmo tempo. Dor lancinante como um golpe violento no coração, seguida de profundo desespero. Como ele pôde fazer isso comigo, aqui em nossa intimidade? Onde eu me sentia mais segura? Minhas mãos tremiam, minha respiração vinha em suspiros irregulares e por um instante, o mundo inteiro desapareceu ao meu redor. Apenas essa imagem permaneceu, essa verdade cruel que eu não podia negar. Esse momento, gravado em minha memória, marcou o fim de algo, e talvez o começo de algo completamente novo. E eu sabia, lá no fundo, que nada jamais voltaria a ser como antes. Após o choque daquela noite, fiquei paralisada, incapaz de me mover. Meu coração batia descontroladamente, como se cada batida me lembrasse da injustiça que acabará de descobrir. Meu nome é Emily Parker e até aquele momento, eu pensava que conhecia meu marido, James Parker, o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida. 10 anos de confiança, promessas, esperanças, tudo destruído em um instante. Saí do quarto com as pernas tremendo e me encostei na parede do corredor. Os sons abafados que vinham do quarto ressoavam como veneno nos meus ouvidos. Senti a raiva crescer, mas ela se misturava com tontura e uma tristeza indescritível. Como alguém poderia trair outra pessoa em sua intimidade mais sagrada? Lembrei-me de todos os pequenos gestos de James, das nossas risadas, dos nossos planos. Será que tudo tinha sido uma mentira desde o início? Meus pensamentos dispararam. O celular vibrou na minha mão, uma mensagem da minha melhor amiga Sophie, perguntando por que eu não tinha respondido. Não consegui dizer nada. Até as palavras pareciam trair a magnitude do que eu acabará de presenciar. Finalmente decidi confrontar James. Não para chorar, não para gritar, mas para buscar a verdade. Atravessei a porta do nosso quarto. A cena diante de mim não havia mudado. Ele me viu, e li em seus olhos uma mistura de surpresa e culpa, mas nada que se assemelhasse à verdadeira vergonha. Emily, ele começou, mas levantei a mão para silenciá-lo. As palavras não tinham poder ali.
Tudo que eu podia fazer era olhar para ele e decidir como reagiria a essa traição. Minha mente, embora turva pela dor, começou a funcionar rapidamente. Eu precisava proteger minha dignidade, minhas emoções e, acima de tudo, entender o porquê. Por que eu? Por que nossa vida? Por que agora? Naquela noite, o quarto deixou de ser um lugar seguro. Tornou-se o cenário de uma revelação brutal, e eu sabia que nada seria como antes. Uma pergunta me consumia: eu ainda podia confiar no homem que amei, ou estava descobrindo o homem que nunca conheci? E enquanto James buscava desculpas, eu, Emily Parker, começava a entender que a verdadeira batalha tinha acabado de começar. Na manhã seguinte, a casa parecia silenciosa, mas para mim, o silêncio era ensurdecedor. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando cada canto do cômodo onde eu a vira no dia anterior. Cada luz parecia me lembrar daquela traição. Meu nome ainda era Emily Parker, mas algo dentro de mim havia mudado. A ingenuidade dera lugar a uma raiva fria e determinada. James ainda não estava realmente falando. Ele tentava explicar, justificar, mas suas palavras eram vazias. Eu mal ouvia, meus olhos fixos nele, minha mente já tramando o que eu tinha que fazer. Eu sabia de uma coisa: não podia permanecer passiva. Eu tinha que proteger minha vida, minha sanidade e minha dignidade. Peguei meu telefone e liguei para minha melhor amiga, Sophie Reynolds. Sua voz acolhedora me deu um pouco de força. Contei brevemente o que tinha visto, sem entrar em detalhes dolorosos. Sophie ficou horrorizada, mas não me julgou. Pelo contrário, me apoiou firmemente. Emily, você precisa pensar em si mesma agora. Não deixe que James decida sua vida por você. Depois daquela ligação, arrumei minhas malas. Não para ir para longe, não para fugir, mas para recuperar meu espaço, minha independência. Cada peça de roupa que coloquei na mala parecia ser um símbolo. Eu estava retomando o controle da minha vida, do meu corpo, das minhas escolhas. James tentou me impedir, mas eu me mantive firme. Não cederia a desculpas nem a promessas quebradas. Minha raiva se transformou em determinação. James, você traiu minha confiança. E isso não se resolve com palavras. Fui para o apartamento de Sophie, onde sabia que encontraria segurança e apoio. Caminhando pelas ruas, senti minha força retornar gradualmente. Cada passo era uma afirmação: sou mais do que essa traição, ainda sou eu mesma. Naquele dia percebi algo crucial: o verdadeiro poder não reside na vingança ou na raiva, mas na capacidade de se reerguer e seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E pela primeira vez desde aquela noite fatídica, senti-me pronta para olhar para o futuro, um futuro onde eu escolheria quem eu era e como eu viveria, independentemente de James e de sua traição. Mas no fundo, uma pergunta ainda me consumia: eu estava pronta para enfrentar o que ele faria para recuperar o que ele ainda acreditava ser dele. Eu, Emily Parker, não podia mais se dar ao luxo de hesitar. Cada pensamento, cada emoção do dia anterior havia se transformado em uma determinação fria. Ela havia saído da casa de James, mas sabia que ele não ficaria em silêncio. A traição não era apenas uma ferida pessoal, agora era uma luta para proteger sua autonomia e dignidade. Sentada no apartamento de Sophie, Emily começou a planejar. Respirou fundo e escreveu uma lista: contatos legais, documentos importantes, comprovantes de contas conjuntas e correspondências. Cada palavra no papel era uma âncora, uma forma de se lembrar de que não era mais uma vítima passiva. James podia ter violado a privacidade delas, mas não teria mais controle sobre a vida dela. Ela sabia que também precisava se preparar emocionalmente. Sophie, leal e atenta, ouviu Emily falar abertamente sobre seus sentimentos, sua dor e sua raiva. Falar em voz alta sobre o que havia passado lhe deu uma nova força. Emily entendeu que o silêncio era um luxo que não podia mais se dar ao luxo de ter. Algumas horas depois, James ligou. Sua voz tremia um pouco, mas Emily não demonstrou nenhuma fraqueza. Emily, eu sei que cometi um erro. Posso consertar as coisas. Ela o interrompeu abruptamente. James, o que você fez quebrou a confiança. Você não pode simplesmente consertar as coisas. Eu preciso pensar em mim agora. Esse confronto, por mais breve que fosse, revelou uma verdade. Ele talvez nunca compreendesse a profundidade da dor que causará. Emily decidiu então que suas ações falariam mais alto que suas palavras. Ela se protegeria legal e emocionalmente, e acima de tudo, prepararia seu retorno a si mesma, longe da traição e da manipulação. Ao desligar o computador depois de enviar cópias de documentos importantes para uma amiga de confiança, Emily sentiu algo que não sentia há muito tempo: uma sensação de controle recuperado.
Pela primeira vez desde aquela noite fatídica, ela percebeu que tinha o poder de decidir sua vida, seu lar, suas escolhas e que a traição de James, por mais dolorosa que fosse, não definiria mais quem ela era. Mas uma questão importante e perturbadora permanecia. James aceitaria a decisão dela ou faria de tudo para reconquistá-la através da manipulação? Emily sabia que precisava se preparar para tudo, e essa preparação seria a chave para sua sobrevivência e seu renascimento. Emily Parker acordou naquela manhã com uma nova sensação, uma mistura de clareza e determinação. Os últimos dias tinham sido um turbilhão de choques, traições e raiva, mas agora ela sentia que finalmente podia retomar o controle de sua vida. A dor da traição não havia desaparecido, mas ela encontrara forças para transformá-la em energia. Ela começou tomando medidas concretas. Primeiro, contatou um advogado especializado em divórcio e proteção patrimonial. Cada detalhe de sua vida com James foi documentado, cada prova cuidadosamente arquivada. Ela queria garantir que nem seu passado, nem sua segurança, nem seu futuro fossem comprometidos. Então, Emily reorganizou sua rotina diária. O apartamento de Sophie tornou-se temporariamente seu refúgio, um espaço onde ela podia refletir e se reconstruir. Ela se reconectou com amigos de quem havia se afastado por medo de confrontar James. Cada ligação, cada conversa, reafirmava seu valor e sua independência. O confronto final aconteceu quando ela decidiu voltar para a casa que havia deixado. Não para chorar, não para implorar, mas para reafirmar sua posição. James estava lá, visivelmente nervoso. Emily entrou com confiança. James, tomei minhas decisões. Esta casa, esta vida que você pensava controlar, não lhe pertence mais. Estou levando o que é meu e saindo com a minha dignidade intacta. James tentou mais uma vez implorar, prometer, manipular. Mas desta vez, Emily não era mais a mesma mulher que descobrira sua traição. Ela permaneceu calma, firme e determinada. Cada palavra que pronunciava era uma linha traçada contra a manipulação e a dor do passado. Ao sair de casa pela última vez, Emily sentiu um imenso peso sair de seus ombros. Respirou livremente por si mesma, por sua vida. Cada passo na calçada parecia aproximá-la de uma nova existência mais forte, mais consciente e, acima de tudo, inteiramente sob seu controle. Essa experiência a transformou. Emily Parker não era mais simplesmente a mulher traída. Ela se tornou uma mulher que conhecia seu valor, que conhecia sua força e que se recusava a ser definida pela traição de outros. O sol se punha suavemente sobre a cidade, mas para Emily não era o fim de um dia, era o começo de uma nova vida, livre, forte e determinada.